Um jogador brasileiro, 25 anos, atuando na Europa, desembarca em Porto Alegre para as festas de fim de ano. À primeira vista, parece só uma visita normal à família, né? Mas sabe como é? Nos bastidores do futebol, cada movimento é um sinal. Será que esse é o começo de uma das repatriações mais comentadas da janela? Hoje, a gente vai mergulhar fundo na complexa operação que pode trazer o atacante TT de volta para casa. De volta para o Grêmio. A gente apurou os detalhes nessa negociação e o que a gente encontrou foi, assim, um verdadeiro quebra-cabeça. De um lado, tem o desejo do jogador, uma história que ficou meio mal resolvida com o clube que o formou. Do outro, um reencontro com um técnico que o levou ao estrelato. E no meio disso tudo, o grande vilão de quase toda a história no futebol brasileiro, o dinheiro. Nossa missão aqui é montar essas peças e tentar entender se esse sonho tem alguma chance de virar realidade. Exatamente, e o que torna essa história tão fascinante é que ela vai muito além de uma simples contratação, sabe? É um choque de narrativas. A narrativa emocional do filho pródigo que quer voltar contra a narrativa pragmática de dois clubes, Grêmio e Panathinaikos, com realidades financeiras completamente diferentes e com necessidades urgentes, né? Entender como esses dois mundos podem ou não se encontrar é o grande desafio. Ok, então vamos começar pelo que parece ser o motor de tudo isso, o lado humano da história. As fontes são claras, o TT não quer só voltar ao Brasil, ele quer voltar especificamente para o Grêmio. É quase um roteiro de filme, né? Ele foi formado lá em Eldorado do Sul, é uma das maiores revelações da base do clube nos últimos anos, mas foi vendido em 2018 para o Shakhtar Donetsk sem nunca ter jogado uma partida oficial pelo time principal. E esse ponto é crucial. Não é um jogador assim, em fim de carreira, buscando um último contrato gordo. É um atleta de 25 anos, no auge da forma física, que tem essa lacuna no currículo e na vida. A gente ouve muito a expressão sonho de jogar no clube do coração, mas aqui parece ser algo muito, muito genuíno. Ele quer vestir a camisa tricolor na arena, sentir a torcida, e essa motivação pessoal, nossa, é um ativo poderosíssimo em qualquer negociação. Ativo como? Você quer dizer que ele pode, abrir mão de dinheiro? Não necessariamente. Ou não apenas isso. Significa que o jogador e o staff dele serão os maiores interessados em encontrar soluções. Se um clube A oferece 10 e o Grêmio oferece 8, mas o projeto e o desejo falam mais alto, o empresário vai trabalhar para que o clube europeu aceite os 8, entende? Ele vira um facilitador. Ah, entendi. Ele garante que se o Grêmio apresentar uma proposta minimamente razoável, o lado do atleta vai empurrar o negócio para acontecer. Reduz a chance de leilão, por exemplo. Certo. E essa vontade já saiu do papel, né? Não ficou só no discurso. O fato dele estar em Porto Alegre facilitou as coisas. Tem uma reunião marcada para esta terça-feira entre a direção gremista e o empresário dele, o Pablo Bueno, ou seja, a coisa está de fato andando. Sim, mas essa reunião por si só não garante nada, né? Empresários se reúnem com clubes o tempo todo, ainda mais em período de férias de jogadores. O que torna essa conversa diferente é só a vontade do jogador ou tem algo mais concreto na mesa que justifique esse otimismo todo? Aí a gente conecta com a segunda peça do nosso quebra-cabeça. Porque essa não é uma prospecção fria do departamento de futebol baseada em planilha e vídeo. É um pedido, quase uma exigência, do novo técnico, Luiz Castro. E a relação entre eles não é uma relação qualquer. Ah, aí tá o pulo do gato. É isso. É o que transforma uma especulação de mercado num alvo estratégico. Exato. Luiz Castro e TT trabalharam juntos no Shakhtar Donetsk, na Ucrânia. E foi lá que o TT explodiu para o futebol mundial. E tem um jogo, um momento específico que as fontes destacam e que resume tudo. Outubro de 2020, Liga dos Campeões. O Shakhtar vai a Madrid enfrentar o Real Madrid. Um cenário que dispensa apresentações, né? O maior palco do futebol de clubes. E o Shakhtar, comandado pelo Luiz Castro, vence. Vence por 3-2. Foi um resultado que chocou a Europa. E o nome do jogo, o protagonista absoluto, foi o TT. Ele marcou um gol e deu 2 assistências. Basicamente, ele participou de todos os gols do time dele. Nossa. Em cima do Real Madrid, no estádio deles.
E o técnico que montou a estratégia, que deu a confiança para ele fazer aquilo, era o Luiz Castro. O fascinante aqui é que isso muda completamente a equação de risco para o Grêmio. Contratar um jogador de fora é sempre uma aposta. Ele vai se adaptar à cidade, ao estilo de jogo, ao novo treinador. Nesse caso, boa parte dessas perguntas já está respondida, né? O interesse do Castro não é baseado em scout, é baseado em experiência vivida, no mais alto nível. E como isso se traduziria em campo, taticamente? O que o Luiz Castro via no TT que o Grêmio poderia aproveitar agora? A gente lembra bem daquele Shakhtar. O Castro usava muito um 4-2-3-1, um sistema que ele pode muito bem querer implementar no Grêmio. E nesse esquema, os pontas não são aqueles jogadores que ficam abertos esperando a bola no pé, sabe? Eles são agressivos, flutuam, cortam para dentro para finalizar ou dar o último passe. É o jogo perfeito para o TT. Ele é canhoto e joga pela direita, o famoso ponta invertido. Uhum. A jogada característica dele é trazer a bola da ponta para o meio, abrindo o campo de visão para chutar ou achar um companheiro. Então o Grêmio não estaria contratando só um jogador talentoso, mas um jogador que se encaixa como uma luva no sistema que o técnico já provou que domina. Castro sabe exatamente que botão apertar para extrair o melhor do TT. Ou seja, a margem de erro diminui drasticamente. O período de adaptação, teoricamente, seria muito mais curto. Ele chegaria para resolver e não para ser uma aposta. Exatamente. E isso tem um valor imenso, que não está na planilha, mas que a diretoria e a comissão técnica certamente estão considerando. Pois é. Com o desejo do jogador e o aval total do técnico, o cenário parece perfeito. Mas aí, a gente bate na porta da realidade e ela atende pelo nome de Departamento Financeiro. A negociação é descrita por todo mundo como muito difícil, muito complexa. O Grêmio vive um momento delicado de organizar a casa. Uma expressão que a gente ouve bastante no futebol brasileiro e que, na prática, significa que o cofre não está cheio. Significa que a prioridade é pagar quem já está no clube e resolver pendências do passado. E que pendências, né? O clube acabou de sair de um transfer ban da FIFA, aquela punição que impede de registrar novos atletas. Eles quitaram uma dívida antiga para poder voltar ao mercado. Além disso, as fontes confirmam que o foco da gestão tem sido colocar em dia os salários atrasados do elenco. Nesse contexto, fazer um grande investimento para comprar os direitos de um jogador se torna quase inviável. Não tem fôlego financeiro para um cheque grande agora. E aí temos o outro lado da mesa. O Panathinaikos, da Grécia, clube que detém os direitos do TT. Eles não estão fazendo uma boa temporada, os resultados não são os esperados e a lógica de um clube vendedor nessas horas é clara. Recuperar o investimento. Eles pagaram para ter o jogador. O objetivo principal, claro, é a venda. Eles precisam de dinheiro em caixa. Um empréstimo simples, sem custos, está fora de cogitação. Então, qual seria a engenharia financeira para fazer isso acontecer? Se o Grêmio não pode comprar e o Panathinaikos não quer emprestar de graça, como se resolve esse impasse? É aí que entra a criatividade na negociação. A proposta que o Grêmio deve colocar na mesa, segundo o que a gente apurou, é a de um empréstimo oneroso, ou seja, pagando uma quantia pelo empréstimo de 1 ano, com o valor de passe fixado para compra ao final desse período. Uma espécie de test drive pago, então. O Grêmio paga para ter o jogador agora, e se ele render o esperado, o clube tem a prioridade e o preço já definido para comprar ele em definitivo daqui a 1 ano, quando espera-se a situação financeira esteja um pouco mais saudável. Exato. É uma estratégia clássica para clubes que precisam de reforços de impacto sem ter um fluxo de caixa imediato. Para o Grêmio, permite ter o jogador agora e adiar o grande gasto. A grande questão é o que o Panathinaikos ganha com isso. Eles precisam de uma vantagem clara. Talvez um valor de empréstimo alto ou uma cláusula de obrigação de compra se o TT atingir certas metas, tipo o número de jogos ou gols. A negociação vai se arrastar nesses detalhes. Precisa ser boa para os dois. Certo. Então, enquanto os dirigentes quebram a cabeça com os números, vamos olhar para o que esses números dizem sobre a carreira do jogador. Afinal, quem é o TT da Europa? A gente já falou do jogo contra o Real Madrid, mas como foi a jornada completa dele por lá? É uma trajetória interessante, com picos muito claros e alguns vales.
Analisar isso nos ajuda a entender que tipo de jogador o Grêmio estaria trazendo. Vamos lá. O auge, como a gente já falou, foi no Shakhtar, muito por causa do Luiz Castro. Os números lá são impressionantes, 108 jogos, 31 gols e 13 assistências. É uma participação direta em gol a cada 2 jogos e meio, praticamente, uma regularidade incrível. E é importante contextualizar, né? O campeonato ucraniano não está entre os 5 maiores da Europa, mas o Shakhtar era uma equipe dominante e que jogava a Champions League todo ano. Manter esses números em competições europeias mostra uma qualidade inegável. Dali ele vai por empréstimo para a França, para o Lyon. E no Lyon os números continuam muito bons. Foram 30 jogos com 8 gols e 8 assistências. Uma liga bem mais forte, mais física, né? Exatamente. Manter uma média de participação em gol a cada 2 partidas na Ligue 1 francesa é um feito e tanto. Isso mostra que ele não era só um jogador de um contexto específico na Ucrânia. Ele conseguiu performar num grande centro. O que me chama mais a atenção é o que vem depois, a passagem pelo Leicester na Inglaterra. Ali os números caem bastante. Só 14 jogos e 1 gol. O que aconteceu na Premier League? A Premier League é um moedor de carne. É outro nível de intensidade, de velocidade, de força física. Muitos jogadores extremamente técnicos sofrem para se adaptar se não tiverem um físico privilegiado ou um sistema que os proteja e potencialize suas qualidades. A passagem apagada pelo Leicester reforça a tese de que o TT não é um jogador plug and play, que você coloca em qualquer time e ele resolve. Ele parece depender muito do ambiente, da confiança do treinador. O que, ironicamente, nos traz de volta ao ponto inicial, a importância fundamental do Luiz Castro nessa história toda. Sem dúvida. Depois da Inglaterra, ele passa pelo Galatasaray da Turquia e agora está no Panathinaikos. Somando essas 2 últimas passagens, os números são mais modestos. 76 partidas, 13 gols e 10 assistências. São números bons, mas não espetaculares como os do Shakhtar ou o Lyon. A carreira dele na Europa desenha um arco, um pico muito alto, uma manutenção em bom nível e depois uma queda para um patamar mais normal. A aposta do Grêmio e do Luiz Castro é que o retorno ao Brasil, ao lado de um técnico que o conhece como ninguém, pode fazer com que ele reencontre aquele nível do auge. Faz todo sentido. Então, juntando todas as peças, o que a gente tem é um cabo de guerra. De um lado da corda, puxando com toda a força, estão o sonho do jogador de acertar as contas com seu passado e a convicção de um técnico que sabe que tem em mãos um talento que ele pode potencializar. Do outro lado, puxando com a força da realidade, está a situação financeira de um Grêmio em reconstrução e a necessidade de um clube grego de fazer dinheiro. O resumo perfeito. Primeiro, a ser classificado como muito difícil, mas ninguém diz que é impossível. As fontes dos 2 lados admitem que com uma engenharia financeira inteligente e com a vontade de todas as partes, existe um caminho. Os próximos dias, a partir dessa reunião de terça-feira, serão absolutamente decisivos para ver se a corda arrebenta ou se encontra um meio termo. E isso nos leva a uma reflexão final, um pensamento para o futuro. A grande questão talvez não seja só se o Grêmio consegue contratar o TT, mas sim o que uma contratação deste porte, um atacante criativo, de padrão europeu, com um custo elevado, mesmo que por empréstimo, o que isso sinaliza sobre as ambições reais do clube para a próxima temporada. É um movimento que define uma estratégia. Seria uma aposta ousada, um sinal para o mercado e para a torcida de que, mesmo com as finanças apertadas, o objetivo é voltar a brigar por títulos grandes imediatamente, ou seria um risco calculado, talvez até excessivo, que pode comprometer a reestruturação financeira a longo prazo se não der o retorno esportivo esperado. O sucesso ou o fracasso deste novo projeto de Luiz